Eu consegui passar no vestibular da FATEC, na primeira chamada. E não foi em qualquer curso, mas no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, um dos cursos mais concorridos da FATEC e em uma das FATECs mais concorridas, que é a FATEC Zona Leste. A questão principal é que eu consegui fazer isso estudando apenas 3 dias. A ferramenta principal que eu utilizei foi inteligência artificial, e nesse vídeo eu vou falar o passo a passo do que eu fiz para conseguir isso. Mas antes de contar a minha história, eu tenho que deixar um aviso claro. Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. O estudo com tempo e preparo é sempre a melhor opção, isso é claro. Mas eu tô aqui para simplesmente falar a minha história e o que eu fiz para dar certo. Bom, e por que eu cheguei nesse ponto de ter somente 3 dias para estudar? No final do ensino médio, a minha rotina era dividida entre trabalhos e estudos. Então acabava que eu não tinha tempo para fazer nada que fosse relacionado à preparação para prestar algum vestibular. Só que o ensino médio terminou, o tempo foi passando e eu continuei sem estudar para qualquer prova, simplesmente procrastinando. O tempo foi passando e eu tinha me inscrito para fazer a prova. Só que conforme se aproximava cada vez mais o dia da prova, batia aquele sentimento de angústia de eu preciso pelo menos fazer alguma coisa, pelo menos tentar. Então minha mentalidade nessa época não era o eu vou passar na prova, mas sim o vou tentar me esforçar um pouco para não passar vergonha, pelo menos, e aí entender o nível técnico da prova. Simplesmente para isso. Já pensando que no final do ano eu ia ter que prestar ela de novo para aí sim conseguir passar. O principal que me ajudou foi ter pelo menos a mentalidade do vou tentar o mínimo, fazer alguma coisa, porque se eu ficasse só parado pensando, não dá mais tempo, não ia adiantar de nada. Eu pensei, tá, eu fiz merda, agora o que eu posso fazer para tentar melhorar um pouco a minha situação? Certo, eu pensei nisso, mas com somente 3 dias faltando para fazer a prova, o que foi que eu fiz? Para mim, estudar normal estava fora de questão. Eu precisava dar um jeito de fazer da forma mais eficiente possível. Eu até tinha algum conhecimento prévio de técnicas de estudo, mas não tinha como eu elaborar uma rotina ou algo preciso com pouco tempo que eu tinha para utilizar. Então, o meu pensamento foi, eu vou usar uma IA. Sim, uma inteligência artificial. Eu estava comparando entre o ChatGPT e o Google Gemini. Só que o Google Gemini, para mim, da pouca utilização que eu fiz, me pareceu ser melhor em algumas coisas para o que eu precisava. E também, como ele tinha 1 mês de teste grátis na versão Pro, porque ficou claro para mim que, já que eu precisava ser o mais eficiente possível, a versão gratuita não ia dar conta de ter o raciocínio para fazer o que eu queria, o Gemini foi a melhor escolha, já que ele tinha 1 mês grátis do Pro. Depois disso, o que eu fiz foi simples. Eu entrei na IA e mandei o seguinte texto: me faça um plano de estudos de 3 dias, considerando que eu não estudei nada até o momento, com base nas provas e vestibulares da FATEC. Após isso, eu simplesmente analisei o que ele mandou, com o meu conhecimento prévio sobre métodos de estudo, e vi que estava bem dentro do que eu já sabia. Então, eu decidi colocar em prática. Certo, com um plano feito e estruturado em 3 dias, o foco era dar início ao dia 1 o mais rápido possível. E o que era para eu fazer? O foco do dia 1 era português e matemática, mas não simplesmente ver temas gerais, e sim exatamente o que caía mais na FATEC, que era raciocínio lógico, interpretação de texto e regra de 3. Com essas 3 coisas em mente, eu pedi que a IA me gerasse perguntas para eu ir respondendo, e conforme eu as respondia, ela me dizia se eu estava certo ou errado. E se eu tivesse errado, o motivo que eu errei, por que a resposta que eu cliquei estava errada e por que a resposta certa estava certa. Repeti essa prática algumas vezes, até dar o tempo que eu tinha para estudar, que eu consegui estudar antes de ir para o trabalho, e depois disso eu encerrei o dia 1. No dia 2, o processo foi bem parecido. A única diferença era os temas, que foi física, química e biologia. O foco dessa vez era em temas sociais atuais e fenômenos do cotidiano, com uma forte abordagem em lógica. Eu usei o mesmo esquema de perguntas e respostas. A única diferença foi que, ao final do dia, eu pedi que ele montasse um questionário com os temas do dia 1 e 2, simplesmente para revisar e fixar o conteúdo, porque é uma das partes mais importantes do estudo, a revisão. Já o último dia, diferente dos outros 2, foi focado na redação. Primeiro, eu pesquisei os critérios e a estrutura do vestibular da FATEC, porque tem diferenças entre um e outro. Um dos exemplos que eu posso dar é que, no Enem, você não precisa colocar título. Agora, já na FATEC, título é uma obrigatoriedade. Depois disso, a coisa foi simples. Eu simplesmente pedi para que a IA me desse um tema e, com base nele, eu fiz uma redação. Tirei uma foto e enviei. Quando eu enviei a foto, eu pedi que ela avaliasse a minha redação
com base nos critérios de avaliação da FATEC. Uma das coisas mais impressionantes que eu achei foi que, mesmo a minha letra não sendo nem perto uma das mais bonitas do mundo, como vocês podem ver, ela conseguiu entender tudo perfeitamente, com exceção de 2 palavras só, que é muito raro. Nem meus amigos que me conhecem há anos, que estudaram comigo, tem hora que não conseguem entender minha letra direito. E ela entendeu perfeitamente. Depois dela analisar minha redação, ela me mandou um texto com tudo que eu tinha que tomar cuidado, focar e também com que eu já era bom, com base nos critérios da FATEC. Então foi muito útil para eu ter uma noção do que eu tinha que tomar bem mais cuidado na hora que eu fosse escrever a redação final no dia da prova. Depois de fazer essa redação, como já estava muito tarde, eu peguei e simplesmente pedi para que ela me mandasse mais um questionário de revisão do dia 1 e 2. Respondi esse questionário e fui dormir, porque uma das coisas mais importantes para você fixar na cabeça as coisas é o sono. Se você não dormir direito, você pode ter estudado direito, você pode ter feito tudo perfeito, mas mesmo assim tem muita chance de não dar certo. Então fiz isso e fui dormir. Assim, eu posso ter ido dormir cedo e ter tentado me preparar o máximo possível para essa prova, mas mesmo assim eu demorei um pouco para dormir e, tipo, não vou dizer que eu dormi o mais perfeito possível, porque não tem como, a gente fica muito ansioso, mesmo tendo se preparado, mesmo tendo feito o que podia, a gente fica ansioso antes dessas coisas. Mas eu simplesmente tentei ser o mais pleno possível para saber que o que dava para ter feito depois de toda a merda que eu fiquei procrastinando e que eu evitei de fazer, o que dava para ter feito para diminuir os danos eu fiz. E o final disso vocês já sabem, eu consegui ser aprovada num dos cursos mais concorridos, numa das unidades mais concorridas, no horário mais concorrido, eu simplesmente fui aprovado. Isso mostra que o esforço mínimo, bem direcionado, te deixa muitas das vezes à frente de muita gente, te ajudando e muito, mesmo que você ache que não vai dar em nada. Mesmo você estando sem esperança, já serve demais. Mas claro, eu não vou atribuir tudo isso somente à IA. A IA foi o que me ajudou a reorganizar tudo que eu já tinha, basicamente. Não deu muito tempo de aprender muitas coisas novas. A minha base foi uma das coisas mais importantes, que, por muita sorte do destino, eu sempre tive ótimos professores durante o ensino médio que me ajudaram e muito. A IA basicamente pegou e reorganizou todo o meu conhecimento de forma muito precisa. Enfim, essa é a minha história. Agora eu tô ansioso de novo, com a expectativa de ver como que vai ser minha rotina, de dar início às aulas, e principalmente com o medo de ver como que eu vou conciliar o trabalho 6x1 com estudar 6x1 também, já que até de sábado tem aula. Mas principalmente ansioso. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve. Não vou dizer que todos os vídeos vão ser nesse estilo, alguns vão ser de rotina, eu ainda não sei o que eu quero fazer muito com esse canal, mas eu decidi começar e vamos ver até onde vai dar. Manda alguma coisa nos comentários que eu vou estar interagindo e vai ser legal saber da sua opinião. Obrigado por assistir e foi isso.